Até que ponto um líder religioso tem liberdade de expressão? Essa é uma pergunta que pode parecer tola. A liberdade de expressão é um direito constitucional e cada pessoa deveria exercê-la, claro, com o máximo de responsabilidade, mas também ter autonomia para se expressar de forma livre. Ao mesmo tempo, o advento das redes sociais trouxe um certo debate sobre a questão da liberdade de expressão, especialmente relacionada a pessoas públicas. E o que dizer do líder religioso que representa não apenas a sua postura, mas que traz todo o peso da denominação ou da igreja que ele representa em suas declarações? Essa não é uma questão simples de ser retratada e nesse vídeo eu não quero de forma alguma esgotá-la, o que seria uma proposta extremamente pretensiosa. Mas acho que algumas coisas precisam ser ponderadas e é para isso que esse vídeo existe e eu convido você a assisti-lo até o final. Para quem não conhece, esse é o canal Todavia. Aqui você encontra temas contemporâneos à luz da Palavra de Deus. Deixe já o seu like como uma forma de confiança no nosso trabalho. Se você depois quiser tirar, aí a decisão será sua. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você não é um inscrito, faça isso agora mesmo. É completamente gratuito. Ao assinar a opção Todas as Notificações, você acaba sendo sempre informado quando sair um conteúdo novo por aqui. O líder religioso tem que ser muito cauteloso ao se expressar para não sair do seu escopo. E permita-me ser claro quanto a isso. Um líder religioso tem a obrigação de informar os seus fiéis de tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta. A Bíblia propõe uma nova visão de mundo e, portanto, ela nos dá a liberdade para tratar de quase qualquer assunto, tendo em vista a sua plataforma teológica. Por isso podemos falar de moral, de costumes, podemos dar opinião sobre diversos assuntos. Mas em alguns contextos que a coisa pode se tornar um pouco mais melindrosa, especialmente nas redes sociais, onde hoje existe uma tremenda polarização. E parece que as polêmicas acabam movendo as redes sociais, o que exige uma certa cautela com respeito a pronunciamentos públicos. Quando eu digo cautela, eu estou me referindo aqui a algumas coisas. Em primeiro lugar, há assuntos em que nós não devemos nos meter, porque a polêmica pode afastar as pessoas do evangelho. E o líder religioso tem que ter uma postura bastante sóbria. Em outras situações, há assuntos que são sim polêmicos, mas que são necessários de serem tratados, uma vez que ferem os princípios cristãos. E em defesa desses princípios, como pessoas que articulam a verdade do Evangelho em uma linguagem compreensível e apropriada para esse tempo, nós temos que comunicá-lo. Muitas vezes, expressar o Evangelho significa sim mostrar um Deus que é juiz, que tem o direito para exercer o juízo, que o faz para libertar o seu povo do mal. Por mais que essa visão não seja popular, ela tem que ser apresentada sim, em consonância, em parcimônia, com a visão completa de Deus em toda a Bíblia. E a Bíblia revela que Deus não é apenas um juiz justo, mas também um Deus amoroso, que dá a oportunidade de salvação. O que eu estou querendo dizer é que a gente não tem que escolher um lado de Deus para ser apresentado. Deus tem que ser apresentado em sua totalidade, na beleza do seu caráter, dentro daquilo que é o limite da sua palavra, a revelação que ele fez de si mesmo. Então, em defesa de quem é Deus, da sua vontade, daquilo que ele expressou, muitas vezes o líder religioso sim vai precisar se pronunciar em alguns assuntos polêmicos. Isso pode até servir de oportunidade para que as pessoas conheçam o que de fato a palavra de Deus ensina. Em terceiro lugar, o líder religioso cristão, ele precisa ser muito consciente da sua postura, ele tem que se expressar como um líder religioso, ele tem que ser firme muitas vezes, é verdade, ele tem que representar um cristianismo que é muito diferente daquilo que o mundo pensa. Mas sempre com bondade, sempre com argumentos sóbrios, sempre com inteligência, bom humor, mas ao mesmo tempo com a fidelidade à palavra de Deus. Para ilustrar algumas dessas coisas que eu acabei de falar, eu posso dar aqui o exemplo de João Batista. João Batista não precisava nada se meter na relação familiar de Herodes, que já era muito complicada por si só. Mas ele fala
aquelas palavras duras a respeito de Herodes, de estar relacionado com a esposa do seu irmão e do escândalo que isso representava, como uma advertência para o rei. Era uma coisa corajosa repreendê-lo publicamente, mas João Batista o fez porque Deus assim o determinou. Como profeta, ele tinha autoridade para fazer isso. Não estou dizendo aqui que a autoridade do líder religioso seja equivalente à de um profeta bíblico, mas em muitos momentos, sim, é necessário repreender de forma pública pecados públicos, é necessário condenar padrões de moralidade distorcida, é necessário, sim, lutar com veemência em nome daquilo que é correto. Outro exemplo nós encontramos no livro de Atos, quando Paulo, estando em Atenas, faz um discurso no Areópago, um lugar público onde os filósofos epicureus e estoicos se reuniam. Ali ele faz um longo discurso falando contra a idolatria, mas de uma forma bastante argumentativa, em termos quase filosóficos, na tentativa de alcançar aquelas pessoas. Depois, o próprio Paulo reconhece que a melhor abordagem era, de fato, centrar em Cristo. Mas seja como for, pelo menos naquele momento, ele mostra o seu desejo de corrigir um costume errado, aceito, disseminado e que levava as pessoas a se desviarem do conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Outro ponto importante aqui é que se o líder religioso for um cristão bíblico, identificado com princípios sola escritura, e mais especificamente, que esteja comprometido com a verdade para esse tempo, vai se preocupar em defender o pacote de verdades que Deus tem para esse tempo. E há muitas belas verdades que Deus tem que podem ser exploradas, expandidas, aplicadas de várias maneiras. Parece, entretanto, que muitos líderes religiosos reivindicam liberdade de expressão não para defender com mais clareza ou de forma nova aquilo que é a verdade bíblica, mas para explorar conceitos que muitas vezes são completamente diferentes disso e que pertencem à cultura ou à opinião pessoal do líder, a uma posição acadêmica bastante disseminada, mesmo que estando fora daquilo que é ensinado na Bíblia. Bom, nesse caso, o líder religioso está francamente pedindo liberdade para atrair os seus votos de compromisso com a palavra de Deus. O que dizer disso? Se entendermos que toda liberdade pressupõe um grau de responsabilidade e que uma liberdade sem qualquer controle poderia incorrer num tipo de libertinagem, o que seria perigoso e destrutivo, nesse caso, a igreja como um todo, por meio da sua liderança, tem sim o dever de corrigir aquele que tem feito mau uso da sua liberdade, que tem pregado coisas incompatíveis com a doutrina bíblica. Ah, mas ele era uma pessoa tão bondosa, tão sorridente, tão amorosa. Veja, mas Che Guevara também falava de endurecer sem perder a ternura, mas era um assassino. Nelson Mandela pregou o perdão nacional, mas muitos historiadores sabem que na sua vida particular cometeu diversos atos imorais. Então nem todo mundo que é sorridente, simpático e fala de amor está necessariamente correto de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. O teste maior dos líderes religiosos que pregam o cristianismo bíblico não é a sua simpatia, embora esse seja um elemento muito importante, mas o teste é a sua fidelidade. Se são fiéis àquilo que é a mensagem bíblica. Não parte dela, não um pedaço dela, não a sua própria compreensão. Há pessoas que são extremamente coerentes com aquilo que pensam. O problema é que pensam em coisas que não são bíblicas. No mundo secular, nós sabemos de jornalistas, apresentadores de podcasts, por vezes atores e pessoas famosas que acabam cometendo verdadeiras gafes públicas e são canceladas, perdem sua posição, seu prestígio e têm que recomeçar a sua carreira. Quando conseguem, e se isso é muito sério, o líder religioso tem que vigiar, pedir em oração que Deus lhe dê sabedoria para expressar com clareza e coerência a mensagem bíblica para esse tempo. Mais do que simplesmente apresentá-la de forma pública, ele precisa estar comprometido com ela. Ele precisa ter o foco não no show, não na apresentação, não na mídia, mas numa vida de santidade prática, o que é um desafio muito grande para todos nós, porque somos todos pecadores, falhos, e que temos os nossos defeitos. Mas Paulo nos lança um desafio: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos viver nesse tempo para comunicar a verdade. Vamos viver para Cristo. Vamos viver para que a nossa luta não seja em aparecer, em criar um público, uma fanbase, mas vivermos como servos de Cristo,
aceitando os desafios e nos colocando para onde formos chamados, como pessoas dedicadas, laboriosas, que estejam não buscando status, mas o benefício espiritual daqueles que estão sob o nosso cuidado. Não vamos deixar as pautas da sociedade, a luta de classes, o feminismo, uma visão de igualdade social distorcida ou simplesmente espectros políticos definirem a nossa mensagem, porque ela já está definida na palavra de Deus. Basta a ação do Espírito Santo sobre nós para vivermos isso e com coragem disseminarmos aquilo que o mundo precisa saber. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de compartilhar. A cada semana temos um vídeo novo por aqui, então você é convidado a acompanhar aquilo que temos produzido. Que Deus abençoe você, um forte abraço.